Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Você pode continuar com os seus olhos fechados. Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo culto dessa noite. Somos gratas, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Senhor, obrigado porque nós sabemos o Senhor se move onde é desejado. O nosso coração tem ardente expectativa naquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Estamos confiando e dependendo do Seu Espírito. Pai, eu te agradeço porque depois de hoje a nossa vida nunca mais será a mesma. Por causa da Sua palavra, por causa do Seu Espírito, viveremos e tocaremos o sobrenatural de forma fácil. Tocaremos o sobrenatural movendo coisas que estão diante de nós. Transportando montes. Trazendo livramento. Por causa da nossa confiança em Ti. Sabe, desde que a Gi me convidou para ministrar no culto dessa noite, uma única palavra saltou no meu coração. E a palavra é oração. E ao longo da semana eu fui meditando mesmo a respeito de oração. O Senhor foi trazendo coisas ao meu coração. E quando eu cheguei nesse ambiente, o Senhor falou comigo. O Senhor disse: Sumayara, você está reunida com mulheres de oração. E eu entendo que você é a voz para esse tempo. A sua oração está movendo coisas nessa geração. Não é à toa que o Senhor trouxe esse tema para o meu coração. Ele sabia que você viria. E Ele sabe como a sua oração é importante. Então nós vamos conversar um pouco hoje sobre oração. Vou pedir para vocês sentarem. Pedir para a Ju ficar comigo. Glória a Deus, nós vamos conversar um pouco sobre oração. O que Deus fala sobre oração na sua palavra e qual é a perspectiva dele a respeito da nossa oração. Qual é a expectativa de Deus na nossa oração? Eu sei que nós aprendemos que oração é ter comunhão com Deus. Oração é nós passarmos tempo com o Senhor. E nós vamos entrar um pouco nisso e ir um pouco além disso, amém? Porque eu não sei se você sabe disso, mas algo só pode acontecer na terra a partir do momento que você ora. Se um filho de Deus ou uma filha de Deus não orar, as coisas não podem acontecer. E por que isso? O Senhor nos ensina em Sua palavra que Ele deu autoridade para a igreja. A autoridade está sobre nós. Deus não desce na terra e faz as coisas acontecerem sem antes nós estarmos nesse lugar de oração. Diante dEle, clamando, suplicando por coisas, intercedendo, entregando, adorando a Ele. Então o Senhor vai nos canalizar essa noite por um bom caminho. Eu entendo que Deus vai nos levar a esse lugar mais profundo de oração. E nós sairemos daqui ainda mais fervorosas em Deus para orar. Amém? Lá em Lucas capítulo 18, no versículo 1. Vou pedir para vocês abrirem. Lucas 18, 1. Todas encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus contou a seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Nós não vamos entrar na parábola,
mas eu só quero chamar a sua atenção para esse texto. Jesus contou uma parábola para mostrar a importância de orar sempre. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo escrevendo, ele disse, ore sem cessar. O que significa dizer que nós devemos orar sem parar. Então, Deus realmente nos chama para esse lugar de oração. Ele deseja que nós, como filhas dele, estejamos disponíveis para orar. Amém? E sejamos prontas para responder ao chamado de oração. Então, Deus nos chama para essa vida de comunhão com Ele, para essa vida de entrega com Ele. E sabe que Deus, a expectativa de Deus é que as nossas orações sejam respondidas? Todas as nossas orações? Deus não quer que a gente fique ali horas falando e não tenhamos resposta. Deus não é esse tipo de pai, Ele não nos ignora, muito pelo contrário, Ele nos ouve. A Bíblia fala que Ele inclina os ouvidos para nos ouvir. Isso significa que Ele tem dado muita atenção àquilo que nós estamos falando. Amém? Então, oração é um estilo de vida que nós, como mulheres de Deus, como mulheres cheias do Espírito, devemos carregar. Oração deve fazer parte do nosso dia a dia. Oração, irmã, para mim e para você, deve ser como respirar. Deve ser fácil, deve ser leve, deve ser tranquilo. Você não fica pensando, e agora eu vou respirar, como vai ser? Não, você simplesmente respira. Oração é essa ferramenta que nós temos para ter comunhão com Deus, como a respiração. Nós inspiramos, respiramos, e a oração, eu percebo mesmo que ela faz esse mesmo movimento da nossa respiração. Muitas vezes, para nós nos acalmarmos de alguma situação, nós precisamos parar e respirar. Sabe que, além de parar e respirar, você precisa parar e orar? Ter o seu tempo de comunhão com o Senhor, ter o seu tempo de conversa mesmo com Deus, entendendo que Deus Ele quer responder a sua oração. E eu sei que oração é um assunto muito abrangente, muitas coisas englobam oração. Quando a gente faz o rema, nós aprendemos diversos tipos de oração. Nós aprendemos sobre oração da fé, oração de entrega, oração de adoração, oração de concordância, oração de intercessão. E são muitas orações que nós aprendemos. Só que, qual oração usar? Qual é o momento de usar essa oração ou aquela oração? Nós temos um guia seguro dentro de nós, que é o próprio Espírito Santo, que nos conduz e nos leva em oração. Mas hoje eu quero conversar um pouco com você sobre a oração de súplica. Nós vamos entrar nisso e eu realmente desejo que você abra o seu coração, porque às vezes nós falamos bastante das outras orações e como é bom realmente nós fazermos a oração da fé, porque pela fé nós recebemos, pela fé nós já temos. Como é bom nós concordarmos com as orações das pessoas que estão na nossa volta. Como é bom nós orarmos unânimes, juntos por alguma situação. Mas eu quero te lembrar um pouco hoje sobre a oração de súplica e como ela é importante na sua vida. Amém? E eu quero, por gentileza, que você abra a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 18, amém? Todas acharam? Diz assim a palavra do Senhor: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse: olha, você precisa orar com todo tipo de oração, mas também com a súplica.
O Senhor deseja que nós estejamos diante dele suplicando. E o que significa a palavra súplica? Súplica significa apelo sincero com ardente fervor. Envolve o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Significa dizer que quando nós suplicamos ao Senhor, nós estamos envolvidos por inteiro. Cada parte do nosso corpo está envolvido naquela súplica. Então, súplica é apelo sincero com ardente fervor. E o que é um apelo sincero? Como nós desenvolvemos um apelo sincero? Sabe, Deus, Ele coloca motivos no meu coração e no seu coração para nós orarmos. Às vezes, esses motivos, eles vêm como um pensamento, ou uma ideia, ou uma palavra. Quantas vezes Deus, Ele me mostrou pessoas e eu passava dias pensando naquela pessoa e às vezes eu ficava me perguntando, será que eu estou bem? Estou pensando demais nessa pessoa. E sabe que pensar em alguém ou perceber uma palavra no seu espírito pode ser o Senhor te chamando para orar por aquela situação? Só que às vezes nós não atentamos para as sinalizações do Senhor e nós deixamos passar. Joyce Meyer, falando sobre isso, ela contou um testemunho que me chamou muita atenção. Ela disse que certa vez ela estava pensando em um certo pastor e ela passou 3 dias pensando naquele homem. Ela fazia as coisas no dia a dia dela e, de repente, ela lembrava, via o rosto daquele homem, só que continuava fazendo as coisas e não se atentava para aquela pessoa. Ela falou que no 4º dia ela encontrou com a secretária daquele pastor. E quando ela perguntou para a secretária como o pastor estava, ela disse que o pastor estava mal. Tinha passado uma semana doente. E, além disso, tinha perdido seu pai. Ela falou, no testemunho, ela conta que ela voltou para casa se lamentando, porque ela sabia que poderia ter orado e coisas terem mudado. Então, eu quero chamar mesmo a sua atenção, a minha atenção, para esses sinais que o Senhor nos dá, esses lembretes que o Senhor nos dá. Não ignore as palavras que o Senhor tem colocado no seu coração. Sabe, se nós deixarmos passar, nós vamos esquecer e nós não vamos orar por aquela situação. Nós não vamos ter o resultado ou o testemunho para contar daquela oração. Eu me lembro que uma vez aqui no culto mesmo de Santa Ceia, depois que a ceia foi servida, nós já havíamos tomado a ceia. O Senhor me levou para uma intercessão assim muito forte. Eu me ajoelhei, eu não sabia pelo que eu estava orando naquele momento. Mas eu percebi o Senhor me levando em oração. Sabe que naquele mesmo momento em que eu estava orando, que o Senhor me levou para esse lugar de intercessão, de suplicar a Ele, a minha cunhada, ela tinha sofrido um acidente. E quando meu irmão falou sobre o acidente que ela tinha sofrido, ele me disse, olha, foi um livramento. Porque não aconteceu nada de ruim com ela. Deus, Ele quer trazer para mim e para você essa antecipação. Eu e você, nós não precisamos ter a notícia ruim para orar. Nós não precisamos saber do acidente, saber da catástrofe, do terremoto, sei lá. Nós não precisamos ter as informações de Satanás para desenvolvermos a nossa vida de oração. Muito pelo contrário, Deus quer me antecipar, quer te antecipar de coisas que vão acontecer. Então, nós não podemos limitar a nossa oração àquilo que nós estamos vendo. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças.
Deus deseja que nós estejamos nesse lugar mesmo de súplica diante dele, com fervor em nosso coração. Sabe que suplicar não é apenas pedir algo para Deus e falar, Deus, que as coisas aconteçam assim. Suplicar é ser insistente. É ser alguém que não desiste. É você dizendo para Deus, Deus, eu não saio daqui até que seja. Eu não me movo até que aconteça. Às vezes nós corremos o risco de ficar distraídas com as coisas que nós estamos fazendo e sair desse lugar de súplica. Mas Deus está nos chamando, amém, para esse lugar. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Então, Deus nos chama também para suplicarmos, para orar por homens que estão investidos ou revestidos de autoridade. Nós podemos usar súplicas em diversas áreas da nossa vida em oração. E eu quero que você abra, por gentileza, lá em 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos usar o exemplo do profeta Elias, amém? 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 41. E diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado à terra, meteu o rosto entre os joelhos. Sabe o que Elias foi fazer nesse momento? Ele disse, olha, sobe lá, porque vai vir abundante chuva. Ele lançou aquela palavra, que eu creio mesmo que foi uma palavra de fé. Ele lançou aquela palavra de fé e depois que ele disse, ele foi orar. E ele não foi orar de qualquer jeito. Ele não foi orar na janela, olhando o que o vizinho estava fazendo. Não foi orar sentado no sofá, de barriga para cima, quase dormindo. Sabe, ele se posicionou em oração. A Bíblia fala que ele ficou encurvado com os seus joelhos. Isso mostra que Elias estava posicionado. Ele entendeu que precisava suplicar ao Senhor. E o resultado daquela oração foi vista mais à frente. Nós temos o relato na Bíblia que chuva realmente veio depois daquele momento de oração. Posicionado em oração, entendendo que ele estava falando com o Rei dos Reis. Ele não estava falando com qualquer pessoa. Amém? Então, nós podemos, assim como Elias, que estava em uma aliança inferior, com promessas inferiores, recebeu a resposta da sua oração. Imagina eu e você, que estamos em uma aliança superior, baseada em superiores promessas. Elias não tinha o Espírito Santo dentro dele como nós temos hoje. Elias não podia ser guiado como nós podemos ser guiadas hoje. E mesmo assim, ele teve a resposta da oração dele. Imagina comigo e com você, irmã. Imagina como que Deus não deseja responder a minha e a sua oração. Lá em Zacarias, capítulo 10, versículo de número 1, diz assim: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva, serôdias. Ao Senhor que fez as nuvens de chuva,
dá aos homens aguaceiro e cada um erva do campo. Zacarias está dizendo, pedi ao Senhor. E essa palavra pedir, a palavra pedir nesse versículo não é uma solicitação ou um pedido casual. Essa palavra não significa que ele está dizendo, Senhor, estou lhe pedindo chuva. Embora muitas vezes a gente peça dessa maneira, essa palavra pedir aqui significa que era como se ele estivesse dizendo para o Senhor, eu não vou ser feliz até que eu veja a chuva. Esse é o significado dessa palavra no original. É como agarrar algo e se recusar a sair até que aquilo se mova, até que aquilo aconteça. A minha vida e a sua vida de súplicas diante do Senhor, elas geram resultado. Não pense que você foi levantada pelo Senhor nesse tempo para orar à toa. Você não está perdendo o seu tempo todas as vezes que você ora, se coloca de joelhos diante do Senhor. Não fique pensando, mas e se nada acontecer? Sabe, quando nós oramos e colocamos diante de Deus, as coisas acontecem. Como eu disse, Ele está atento às nossas petições. Ele deseja nos ouvir. Ele deseja realmente que nós estejamos nesse lugar de oração. E outro exemplo de oração de súplica é a história de Ana, que está lá em 1 Samuel. Eu sei que você conhece sobre Ana. E sabe que Ana foi chamada até de bêbada enquanto ela orava, porque ela não conseguia expressar com palavras aquilo que ela estava tentando falar ao Senhor. A Bíblia nos fala que nós temos um intercessor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando faltam palavras nas nossas súplicas, o Senhor vem e nos ajuda. Lembra do texto de diz? Quando sou fraco, aí é que sou forte. O Senhor está dizendo, quando você não souber falar, eu intercedo por você. Mas o nosso coração precisa estar envolvido com uma causa. Nós precisamos ter dentro de nós um motivo pelo qual suplicar. Não me diga que não tem razão. Só de nós sairmos por essas portas, andarmos 3, 4 quarteirões, nós encontraremos diante dos nossos olhos milhares de motivos. Mas o que eu quero te dizer é que você não precisa sair para encontrar um motivo. Você não precisa abrir a sua porta exterior ou do lado de fora. Você pode abrir a porta do seu coração e Deus coloca um motivo específico, uma causa, algo que ninguém está orando nesse momento. Algo que ninguém nunca ouviu falar. Sabe que grandes homens e mulheres de Deus se levantaram ao longo de muitos anos? E eles se levantaram por causa da oração. Existe um grande evangelista, e sempre antes de realizar as suas conferências de evangelismo, ele mandava a sua equipe de intercessão na frente, orar em determinadas cidades. E muitas pessoas achavam que o que acontecia naquelas cidades era a única causa era por causa daquele evangelista. E certa vez ele contando, quando perguntaram para ele qual é o segredo do seu sucesso nas cruzadas que você realiza, ele respondeu, eu tenho uma equipe que ora na cidade. E sabe que eles não somente oravam na cidade semanas antes das cruzadas acontecerem, enquanto as cruzadas aconteciam, eles estavam debaixo dos palcos orando, suplicando pelas pessoas.
Então, qual é o motivo? Qual a causa que Deus vai colocar no seu coração? Qual o pensamento Deus tem te dado? Leve esse pensamento até Deus. Não pense que é por acaso. Sabe, eu já me arrependi algumas vezes de Deus me lembrar de coisas, palavras, pessoas, e eu não ter orado por aquilo. Eu tento hoje ficar mais atenta, ficar mais esperta. Tento não me distrair. Quando Deus me lembra de algo, eu paro um pouco, penso, será que é Deus que está falando comigo nesse momento? Sabe que nós podemos começar desse jeito? Se você não entende que é Deus que está falando com você, pensa. Fala com o Senhor. Fala, Senhor, se não for algo genuíno, se não for algo que eu possa fazer alguma coisa, tira do meu pensamento. Porque o Senhor vai tirar. Nós temos a mente de Cristo. Nós podemos pensar o que Ele pensa. Amém? Então, leve o seu desejo a Deus. Deus, Ele coloca muitos desejos e, como eu disse, às vezes aquilo que você vai orar está totalmente fora da curva. As pessoas estão indo por uma direção e você está orando por outra coisa que aparentemente não tem nada a ver. Mas no mundo espiritual as coisas acontecem. No mundo espiritual as coisas se movem. A sua oração não precisa ser como a oração de ninguém. As suas palavras não precisam ser como as palavras de ninguém. O Espírito que está dentro de você é aquele que te dá a habilidade para orar como precisa ser orado. Você não precisa sair gritando aos quatro cantos da terra. Você não precisa ter uma voz eloquente e falar de maneira bonita. Ter palavras difíceis. Não! Deus deseja que você ore como você sabe orar. Mas faça algo, ore. Não fique pensando como vai ser se orar. Não fique pensando como vai ser e o que as pessoas vão dizer. Não fique pensando nisso. Ore. Deixe Deus realmente usar a sua vida. Deixe Ele te guiar em oração. Olhe para o seu próprio coração. Perceba o que Deus está falando com você. Às vezes Deus vai te levar a suplicar ou interceder por famílias, ou talvez filhos, ou talvez você suplique diante de Deus para que as pessoas sejam salvas. Eu não sei aquilo que Deus vai falar com você e colocar no seu coração, mas sabe, faça alguma coisa. Quando o Senhor te der um motivo, uma inspiração para orar, faça algo com aquilo. Não perca tempo. Mas, Maiara, estou no trabalho, o que eu faço? Fecha os seus olhos, fala com o Senhor. Você, como eu disse, você não precisa gritar, você não precisa estar dentro da igreja para orar. Comunhão com Deus é em qualquer lugar. Foi por isso que Paulo disse, ore sem parar. Passe tempo, use a sua vida orando. Pode ser que Deus coloque o desejo no seu coração de orar para que pessoas mudem de fato como cristãs. Possa ser que você ore pelo corpo de Cristo, pela santidade da noiva de Cristo. Sabe, existem tantas razões pelas quais nós devemos orar. Não limite aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Seja mesmo a resposta de alguém, mesmo que você não conheça essa pessoa. Mesmo que você nunca tenha visto essa pessoa ou esse nome que Deus tem colocado no seu coração. Não conheço ninguém com esse nome. Ore. Interceda por essa pessoa. Eu lembro que no ano de 2023, quando eu estava em Campina Grande,
nós tínhamos toda segunda-feira tempos de intercessão na escola. E nós estávamos orando naquele dia especificamente por causa da guerra entre Israel e o Hamas. E nós estávamos orando, e o meu grupo especificamente, nós começamos a interceder por algo no Espírito. E quando nós parávamos e nós checávamos o que cada um tinha percebido no Espírito, o que cada um tinha percebido de Deus, as palavras que tinham recebido. E as pessoas falaram que não tinham tido uma direção, e naquele dia especificamente o Senhor colocou algo no meu coração. Eu percebi que a gente estava intercedendo por médicos e enfermeiros, e eu não entendi. Porque a gente estava orando por causa da guerra que estava tendo. E eu, Senhor, como assim? Eu percebia muito forte a palavra hospital no meu coração. Dias depois, nós recebemos a notícia, vi pelas redes sociais, que uma bomba tinha atingido um hospital em Hamas, onde pessoas estavam sendo cuidadas. E sabe, naquele momento o Senhor me lembrou daquela oração. Nós podemos antecipar as coisas. Deus quer trazer livramento para a minha vida, para a sua vida, para a sua família, nos seus negócios, no seu futuro. Não pense que o dia de amanhã a Deus pertence e deixe para lá o dia de amanhã. Ore. Seja uma mulher que cria o futuro. Seja uma mulher que se envolve com Deus no seu futuro. Você sabe, Deus tem planos de paz ao seu respeito. Não jogue fora o seu futuro. Não pense que o dia de amanhã vai ser apenas mais um dia. Tenha expectativa naquilo que Deus vai fazer. Amém? Então, seja qual for o desejo do seu coração, comece levando esse desejo a Deus. Colocando esse desejo diante do Senhor, o Espírito Santo vai nos mostrar como suplicar por aquilo. Como de fato nós podemos intervir naquilo. Como nós podemos tapar as brechas, fechar os buracos. Amém? Seja guiada pelo Espírito, você tem o próprio Deus morando dentro de você. E sabe, irmãs, eu sei que, como eu disse, muitas vezes nós oramos aquilo que nós vemos. Nós vemos e então nós oramos. Não é errado nós orarmos quando nós soubermos a notícia, quando a informação chegar. Mas é muito melhor orar para que nada de ruim aconteça. Então, não fique envolvida demais. Às vezes, nós corremos o risco de estar tão envolvidas, orando por aquilo que nós estamos vendo, orando pelas notícias que estão chegando, que nós não nos envolvemos com Deus para orar aquilo que está no coração dele naquele momento. Nós passamos tanto tempo orando aquilo que estamos vendo, as informações que estamos recebendo, que nós não oramos antecipadamente. E quando nós pensamos em orar antecipadamente, nós já estamos cansadas demais e não, já orei hoje. Sabe, passe mais tempo antecipando as coisas. Passe mais tempo recebendo de Deus informações específicas. Passe mais tempo se colocando diante do Senhor, estando disponível para Ele, para aquele momento específico. Eu e você não sabemos o que pode acontecer, mas existe alguém que sabe. Existe alguém que sabe o que vai ser. Nós não sabemos o que pode acontecer nos próximos minutos, nas próximas horas. Nós fazemos planos. Mas só Deus realmente sabe o que pode acontecer. Passe tempo com quem sabe.
Passe tempo com quem tem a resposta. Passe tempo com quem quer direcionar a sua vida para um bom lugar. Não fique olhando para as coisas que estão acontecendo agora. Sabe, às vezes nós recebemos a informação, fulano precisa de oração. E aí a gente não tem informação sobre fulano, a gente só sabe que ele precisa de oração. Nós corremos o risco de fazer uma oração banal. Porque nós não sabemos a informação, porque nós não sabemos o motivo da oração. Às vezes, nós só ficamos mais fervorosas em oração quando nós sabemos o nome da pessoa, quando nós sabemos o que aconteceu, quando nós sabemos o que a pessoa precisa. E sabe que em oração guiada pelo Espírito de Deus, você não precisa ter todas as informações? Para fazer uma oração fervorosa, você não precisa saber a cor do carro do acidente. Você só precisa orar de fato com o seu coração. Muitas vezes, aquilo que está acontecendo diante dos seus olhos, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja nos seus estudos, seja nas coisas que você faz no seu dia a dia, aquilo que está acontecendo diante dos seus olhos está te tirando desse lugar de antecipação. Deus quer que você antecipe coisas, mas você continua orando o que você está vendo. A súplica nos leva para esse lugar. Nós não precisamos ver, nós não precisamos sentir, nós precisamos apenas confiar no Senhor. Estar disponíveis a Ele. Amém? Então, eu quero te convidar mesmo a não permitir que crises roubem a sua oração fervorosa diante do Senhor. E eu não estou falando que você não deve orar quando a notícia chegar, amém? Nós devemos continuar orando quando as notícias... Mas nós devemos passar mais tempo orando antes das notícias chegarem. Porque eu tenho certeza que se nós orarmos antes, as notícias não vão chegar. Deus vai nos antecipar. Não sei se você já passou por essa experiência de estar conversando com alguém e, de repente, aquela pessoa falar uma palavra e você se lembrar, eu estava orando por isso. Deus me lembrou disso essa semana. Deus falou comigo sobre isso. É esse tipo de experiência que Deus quer que eu e você tenhamos em oração. Antes das pessoas falarem, Ele mesmo vai falar comigo e com você. E pode ser a pessoa mais próxima. Antes, não sei, do seu filho, seu marido falar, Deus vai falar com você. Você não precisa ouvir das pessoas que estão do seu lado. Você tem alguém que está dentro de você, te alertando e sinalizando sobre coisas. Amém? Glória a Deus. Então, se nós orarmos com o Senhor, se nós mantermos a nossa vida de súplica diante do Senhor, nós seremos por Ele influenciadas. Levadas a esse lugar de súplica. Mas, Mari, isso é impossível para mim. Sabe, comece com o que você tem. O que você tem nas suas mãos hoje. Pegue essa situação, coloque diante da palavra o que o Senhor fala sobre isso. Suplique sobre aquilo, porque nós temos a confiança de que a palavra do Senhor ela é fiel. Deus vai cumprir tudo que está escrito na sua palavra. Então, se existe algo fora de ordem dentro de você, ou dentro da sua casa, ou seja lá onde for, onde você chegar, coloque ordem pela palavra. Seja uma mulher firme, convicta daquilo que Deus está falando sobre o que você pode fazer. Não deixe a circunstância determinar qual vai ser o fim. Ore. Os seus filhos estão precisando da sua oração.
que oração é uma responsabilidade não só de mulher, mas de toda a igreja. Mas eu percebo, existem maridos precisando de oração. Existem crianças precisando de oração. Existem pessoas lá fora contando com a sua oração. Contando com aquilo que você pode fazer por ela no mundo espiritual. Talvez, naturalmente falando, nós estamos como Pedro e João na porta do templo, nós não temos ouro, prata. Mas existe algo que nós podemos fazer no mundo espiritual. Existe algo que nós podemos fazer no reino do Espírito. Aquilo que você tem dentro de você, você pode dar. Ore e seja incansável. Quando o diabo achar que está te vencendo, você levanta mais um dia. Obrigado, Senhor. Eu acordei e essa situação está mudando. Quando o diabo achar que já deu um jeito em você se levanta no meio da noite. Senhor, obrigado, porque agora está mudando. Antes de ver, antes de sentir, está todo mundo falando diferente. Ei, eu e você. Estamos ouvindo a voz daquele que pode mover, que pode mandar a chuva. Lembra o que está escrito lá em Zacarias? Chuva serôdia. Chuva na estação contrária, é isso que Deus pode fazer. Todo mundo está esperando a primavera, mas eu e você, nós já estamos no verão. Surfando com o Senhor ondas maiores. Você é uma mulher de oração. Não se esqueça daquilo que Deus te chamou para fazer. Não se esqueça das causas que Deus tem colocado no seu coração. Fique ligada, fique atenta. Seja alguém realmente que vai responder ao Senhor. E quando o diabo chegar, ele vai encontrar a mesa posta. Quando o diabo chegar, ele vai encontrar a mesa farta. As coisas vão estar no lugar. Nós não somos daquelas que andam desesperadas sem saber o que fazer. Nós temos uma direção. E ainda que você pense que não tenha direção, você coloca o seu belo sorriso no rosto e sai por aí, todo mundo olhando para você. Essa é uma mulher decidida. Essa é uma mulher que sabe para onde está indo. E dentro de você, talvez você nem tenha tanta certeza assim, mas se posicione. Se coloque de pé. Fique firme, independente do seu sentimento. Seja movida mesmo por Deus em oração e não pela sua emoção. Então nós devemos nos lembrar que quando o desejo de súplica cresce dentro de nós, nós não estamos orando para levar a Deus fazer algo. Quando a súplica cresce dentro de mim, de você, nós não estamos fazendo Deus fazer algo. É Deus que está nos levando à súplica. É Ele que está nos levando a orar para que Ele possa fazer alguma coisa. Ore e seja incansável. Eu realmente quero que você saia daqui essa noite com essa certeza. Quando você orar, as coisas vão acontecer. Mas eu só sei 3 palavras. As coisas vão acontecer. Você lembra do cego Bartimeu? Ele suplicou ao Senhor dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele falou com o Senhor poucas palavras. E quando Jesus chegou diante dele, Jesus disse: o que você quer que eu te faça?
Ele falou exatamente aquilo que ele queria. Fale com o seu pai. Fale com o seu pai. Abre comigo rapidinho lá em Lucas 11. Deixa eu achar o versículo para falar para vocês. Esse texto não estava no script. Lucas 11, versículo 22. O texto de... Lucas não, desculpa. João, capítulo 11. João, capítulo 11, versículo 22. Esse texto está falando sobre a morte de Lázaro. E quando Marta se encontrou com Jesus, ela disse assim no verso 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Tudo quanto você pedir a Deus, lhe será concedido. O que pode ser impedido, o que pode ficar paralisado quando eu e você oramos? Nada. As coisas acontecem. As coisas se movem. Porque Deus concede tudo aquilo que nós pedimos. E eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar.